De João, versículo número 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 5, versículo 7 até o versículo de número 9. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Quem diz amém? Meus amados irmãos, estamos aqui nesse mês de setembro e, como nós já vínhamos falando há alguns dias, no mês de setembro nós sempre dedicamos pelo menos um dia para falar sobre a temática do Setembro Amarelo. Gostaria de perguntar aqui aos irmãos: quantos irmãos conhecem alguém próximo que tirou a sua própria vida? Quantos irmãos conhecem? A irmã Joana conhece, nossa irmã, os irmãos aqui, os obreiros, as irmãs também. Quantos irmãos conhecem alguém que passa por problema de depressão? Uma quantidade maior. Quantos irmãos conhecem alguém que passa por problema de ansiedade? Uma quantidade maior. Irmãos, no ano de 2011, eu estava no segundo ano do curso de formação de oficiais. Eu acho que eu já contei essa história aqui. Estava ali no segundo ano do curso de formação de oficiais e nós recebemos a notícia em uma segunda-feira de manhã que um amigo nosso de turma tinha tirado a sua própria vida. Ele tinha mais ou menos seus 24, 25 anos de idade. Estava no segundo ano do curso de formação de oficiais do Corpo de Bombeiros. Ele era de um concurso lá do Mato Grosso. Veio para fazer a formação aqui e ia retornar para o seu estado. E uma segunda-feira de manhã, ele não se apresentou para a formatura matinal. E a gente ficou ali aguardando para ver o que tinha acontecido. E 11 horas da manhã ele não tinha chegado ainda. O nosso coordenador, ele chamou um rapaz que morava com ele, que dividia ali uma casa com ele, e disse: vamos lá para saber por que fulano não chegou. E quando chegou naquele local, o rapaz estava morto. Isso criou em mim um sentimento de inconformidade. E algumas indagações vieram à minha mente. Se os irmãos conhecem alguém próximo que tirou a sua própria vida, eu acho que os irmãos também ficaram com as indagações que eu fiquei. A primeira pergunta que eu me fiz: por que foi que eu não fiz nada? A segunda pergunta que eu me fiz: por que foi que eu não percebi? A terceira pergunta que eu me fiz: o que motiva um jovem em pleno auge da sua vida profissional, acadêmica, tirar a sua própria vida? E foi a partir dessas coisas que me motivaram a estudar um pouco sobre a saúde mental, a fazer o curso de psicologia, e a gente está terminando. E eu sabia, irmãos, e coloquei isso no meu coração: em todo lugar que eu estiver, eu falar sobre saúde mental. No Corpo de Bombeiros a gente já faz isso. Sempre, todo ano a gente faz esse tipo de trabalho no Corpo de Bombeiros. E na igreja não é diferente. Está aqui os irmãos que congregaram com a gente ali no bairro das Indústrias e podem falar isso. A gente fazia esse trabalho ali com a juventude. E hoje eu estava perguntando lá no meu Instagram sobre essa questão da saúde mental. Fiz lá uma enquetezinha. É claro que os números ali não refletem os números mundiais, porque no meu Instagram tem umas 50 pessoas me seguindo. Não é igual no Instagram de Bruno, que tem umas 300 mil. Mas dá para a gente ter uma ideia do que seria essa questão da saúde mental na igreja. A saúde mental na igreja
a gente ainda observa que é um tabu. As pessoas às vezes não querem falar sobre isso. E nós observamos aqui, irmão, só nessa enquete que eu fiz aqui, a quantidade de pessoas que você conhece que tem algum transtorno emocional. E é porque eu não perguntei aqui na igreja, eu não quero perguntar. Mas se eu perguntar aqui, com certeza vai ter gente com depressão, vai ter gente com ansiedade e com outros transtornos de natureza emocional. Porque, irmãos, o fato de você aceitar Jesus como Salvador não anula a sua humanidade. Paulo, ele nos traz uma promessa bíblica e ele diz que o mortal vai se revestir da imortalidade. O corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Mas isso não é aqui. Enquanto nós estamos aqui, nós estamos lutando com as nossas crises existenciais. Hoje nós temos, irmãos, evento para tudo. Quantos avivas a gente não tem? Quantos estudos de jovens, escolas bíblicas de jovens, avivamentos, a gente tem. Mas às vezes a gente não para refletir sobre a nossa saúde emocional. Eu comecei a pregar a palavra do Senhor na minha adolescência, não faz tanto tempo assim, mas o primeiro congresso que eu preguei eu tinha 16 anos de idade, lá na cidade de Macaparana, irmão Roberto conhece. E quando a gente começa, irmão Elton, a gente quer trazer aquelas mensagens para a tampa da chaleira voar. A gente quer trazer aquela mensagem, não, vou trazer a mensagem para a tampa da chaleira voar, para ver se eu volto no lugar. Mas o meu compromisso não é com a minha agenda, o meu compromisso é com a minha chamada. Eu não sei se eu vou ser convidado, não sei não. O meu compromisso é com a chamada que Deus ele me deu, com o propósito de Deus para a minha vida. Então, irmãos, o meu objetivo aqui não é chacoalhar você, não é fazer você chorar, não é fazer você rodar. O meu compromisso é trazer a palavra que gera cura para a tua alma, porque nessa noite eu prego sobre um Deus que sara a alma. Tem terça-feira aqui que parece que o céu desce, ou a igreja sobe, não é assim? Mas tem outros dias que a gente conversa mais de forma moderada. E parece que é nesses momentos que a gente tem melhores feedbacks. Um dia desse a gente estava falando sobre redes sociais, não foi? E foi uma das mensagens, irmão, em 6 meses, 7 meses, sei lá, 8 meses que eu estou aqui. Foi uma das mensagens que eu recebi mais feedback. Teve gente que disse, irmão, faça um culto da libertação, porque eu estou viciado na rede social. É verdade. Então, irmãos, falar de saúde mental é importante na igreja, porque ainda existe esse tabu. Tem pessoas que imaginam que o líder, ele não pode expressar suas emoções. O líder às vezes sofre perdas na vida, sofre traumas na vida, mas ele não pode expressar suas emoções, porque tem pessoas que acham que se o líder demonstrar suas emoções, ele está demonstrando uma falta de fé. Não, ele está demonstrando que ele é humano, que ele é falho, que ele é frágil, mas que ele confia em Deus, que é poderoso, grande. Louvado seja o nome do Senhor. É o mito do líder herói. Falando em alguns números, hoje na enquete, os irmãos que cooperaram lá, que responderam, os irmãos que não responderam, passa lá no meu Instagram, viu? É @psicologia_com propósito. A gente só fala em psicologia lá. Aí às vezes a gente divulga uma palestra, aí tem uns irmãos que dizem, vai ser poder. Não, irmão, vai ser poder não, é uma palestra de psicologia. Tá certo? A gente só fala de psicologia lá. 34% das igrejas não falam em saúde mental. A gente fala de tanta coisa, fala do fogo, fala do manto, fala do reflexo, mas às vezes a gente não fala de saúde mental. 100% das pessoas disseram que a gente deveria falar sobre saúde mental na igreja. 15% das pessoas que responderam disseram que depressão é falta de fé. E eu pergunto para os irmãos, será que depressão é falta de fé? E todos que participaram, 100% das pessoas disseram que a maior dificuldade que elas enfrentam é a ansiedade. E é por isso que nós fizemos aqui na igreja, estamos fazendo a jornada, fazendo as pazes com a ansiedade.
E o que eu vou falar hoje vai ser um resumo, bem resumido, daquilo que a gente está tratando de forma pormenorizada com os jovens aqui na congregação. Mas, irmãos, queria fazer uma pergunta, eu gostaria que os irmãos me respondessem. Os irmãos acham que a igreja está preparada para falar sobre saúde mental? A igreja está preparada para falar sobre depressão, ansiedade, suicídio? Eu aprendi na minha experiência que quanto mais a gente se prepara, mais demandas aparecem. Quando a gente foi, eu já disse aqui, quando a gente foi fazer o curso de perícia de incêndio em Brasília, quando a gente voltou, não passou um mês, teve uma explosão grande lá em Souza, uma caldeira que explodiu com 4 óbitos. Teve um fogo grande na Brastex e um monte de fogo. Eu disse, meu Deus do céu, sabe por estar tocando fogo no mundo? Só bastou a gente se preparar, mas parece que é assim. Quando a gente se prepara, as demandas aparecem. E a ideia dessa conversa durante esse mês, hoje, próxima terça e a última terça do mês, é justamente lhe dar instrumentos para você ser bênção na vida de alguém. Alguém que passar na tua vida com vontade de desistir, você vai ter o bálsamo para dizer, você não vai parar, você não vai desistir. Deus vai colocar nas tuas mãos ferramentas espirituais, ferramentas estratégicas para você servir de bênção e libertação na vida de alguém. Louvado seja Deus. O pastor Jader Cruz, ele fez uma pesquisa com líderes. E 65% desses líderes acreditam que a igreja não sabe lidar com o problema de desgaste emocional. Mas quando nós olhamos os dados, nós vemos a urgência e a necessidade de falar sobre esse assunto. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, até o ano de 2020, de cada 10 pessoas, 6 teriam depressão. De cada 10 pessoas, 6 teriam depressão, ou seja, 60% da população mundial. Só que eles não contavam com o efeito pandemia, porque o efeito pandemia veio para potencializar aquilo que já existia. Os números de ansiedade saltaram, depressão saltaram, e ainda tem hoje pessoas que estão presas, trancadas em quartos escuros, com medo de sair por conta da depressão. Outros números: 70% dos pastores americanos lutam contra a depressão. A depressão atinge 350 milhões de pessoas em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. E 60% dos casos de suicídio está relacionado com a depressão. 60% das pessoas que se suicidam têm depressão. E o suicídio, irmãos, ele é um problema de calamidade pública. Os dados mostram que cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. Os dados mostram que a cada 3 segundos uma pessoa tenta suicídio. Os dados mostram que o Brasil é o 4º país latino com o maior número de suicídio e o 8º no mundo em números absolutos. Os números ainda mostram que de 2002 a 2012 teve um aumento de 40% em suicídios entre crianças e adolescentes de 10 e 14 anos. Os números ainda mostram que a cada 100 pessoas, 17 têm pensamento suicida, já pensaram em tirar a sua vida. Dessas 17 pessoas, 5 têm um plano, 5 já planejaram tirar a sua vida. Dessas 5, 3 pessoas tentam, e dessas 3 que tentam, uma pessoa é socorrida ao pronto-socorro. O suicídio é a segunda causa de morte entre adolescentes, perdendo apenas para acidente de trânsito e a violência. No ano de 2019, no primeiro semestre de 2019, tiveram 196 tentativas de suicídio aqui em João Pessoa. Aí você diz, irmão, mas como foi que eu não fiquei sabendo disso? É porque, irmãos, as notícias de suicídio, elas não são propagadas. E por que elas não são propagadas? O que é que os irmãos acham? Oi? Para não estimular outras pessoas a cometer. Porque existe uma coisa que a gente chama de efeito Werther.
E o que é isso? A história diz que Werther, ele era um jovem que era apaixonado por uma moça. E essa moça se apaixonou por outro e casou com outro. Goethe escreveu esse romance. E o resultado, esse jovem tirou a sua própria vida por conta dessa desilusão amorosa. As pessoas que leram esse romance de Goethe se identificaram com a vida desse rapaz e fizeram o quê? Tiraram a vida também. E isso é chamado o efeito Werther. E por conta disso, as notícias de suicídio não são propagadas para evitar as pessoas a cometer esse ato. Mas agora, nesse minuto, existem pessoas planejando tirar a sua própria vida. Ainda, irmãos, em 2019, nós vimos a notícia de pelo menos 5 pastores que tiraram a sua própria vida. E o suicídio de um líder religioso, ele é simbólico, porque isso nos leva a refletir. Se o líder está tirando a sua vida, como é que não está os membros e congregados? Tem um dado que mostra que entre 2011 e 2015, houve 4 vezes mais mortes entre homens do que entre mulheres por suicídio. E eu pergunto para os irmãos, aqui tem os dados, irmãos, se a gente tivesse com data show, dava para a gente passar aqui para os irmãos e ir acompanhando, mas eu acredito que semana que vem o data show está aqui. Amém? Eu comprei o data show hoje. E quem vai pagar? Vocês. Diga amém? Amém. Então, irmãos, eu pergunto para os irmãos, por que é que existe mais suicídio de homens? Na verdade, os números mostram que existe mais suicídio ou mais tentativas de suicídio por mulheres. As mulheres tentam mais, mas os homens morrem mais. Por quê? Oi? Irmã Rebeca? As mulheres tentam mais, mas os homens morrem mais, porque os meios que os homens usam são mais letais do que os meios que as mulheres usam. Então, os homens, eles morrem mais devido ao meio que eles se utilizam para tirar a sua própria vida. Aí os irmãos perguntam, por que Setembro Amarelo? O Setembro Amarelo, ele foi uma campanha que surgiu a partir do ano de 1994, 95. Em 1994, um jovem chamado Mike M. tirou sua própria vida. Mike M, ele era um jovem que ele gostava muito de carro, e ele fez uma reforma no seu Mustang amarelo. Era um jovem muito bem quisto pela sociedade onde ele morava, uma pessoa caridosa, uma pessoa que ajudava as pessoas. Mas, irmãos, tem uma frase que eu afirmo, que quem vê cara não vê depressão. Às vezes você vê pessoas sorrindo, mas você não sabe a guerra existencial que essa pessoa sofre. Às vezes você vê pessoas alegres, pessoas felizes, mas você não sabe a luta que ela está enfrentando, porque quem vê cara não vê depressão. E esse jovem, no auge dos seus 17 anos, ele tirou a sua própria vida. E ele deixou um bilhete para a sua família, dizendo que não era culpa daquela família, pedindo desculpa. E ele deixou esse bilhete e assinou a hora que ele tirou a sua própria vida, 23h45 da noite. Os pais dele chegaram, era 23h52. E os pais ficaram ali naquele sentimento. Se eu tivesse chegado 7 minutos mais cedo, eu tinha intervido, eu tinha feito alguma coisa. E às vezes é isso. Às vezes a gente não olha, a gente não percebe ao nosso redor. E depois que a gente perde alguém, a gente fica se perguntando, meu Deus, se eu tivesse chegado antes, se eu tivesse parado antes, se eu tivesse conversado antes, se eu tivesse prestado atenção. Mas nessa noite é um grito de alerta que o Espírito de Deus, ele te traz, para você observar seus filhos, para você observar seus familiares, para você observar a redondeza. É um grito de alerta que o Espírito te dá. E é um grito de alerta que o Espírito traz, dizendo, vale a pena viver. Você não vai parar, você não vai desistir, porque nessa noite o espírito de morte vai sair e Deus vai trazer vida. Glória a Deus. Aí no enterro desse jovem chamado Mike M, os pais providenciaram vários cartões com laços amarelos.
motivando as pessoas a procurar ajuda. Isso aconteceu nos Estados Unidos e começou a chegar pedido de ajuda em toda parte do mundo. No ano de 1995, o Centro de Valorização da Vida implantou aqui no Brasil a campanha pelo Setembro Amarelo. Antes da gente entrar no assunto sobre ansiedade, deixa eu falar um pouquinho sobre suicídio. Irmãos, existem alguns tipos de suicídio, alguns motivos, algumas coisas relacionadas ao suicídio. Primeiro, tem o suicídio como forma de escapismo. A pessoa quer fugir de uma situação difícil. A pessoa não vê solução para o seu problema e ela acha que a única solução é tirar a sua própria vida. Segundo, suicídio como forma de vingança. O que é isso? O camarada teve alguma desilusão amorosa, a mulher abandonou, o namorado abandonou, um desemprego, alguma coisa. Aí ele vai tirar a sua própria vida como forma de punir a outra pessoa. E existe o suicídio como desafio. Os irmãos já ouviram falar de baleia azul? Quem já ouviu falar de baleia azul? Baleia azul, momo. Quem já ouviu falar de momo? Isso é apenas alguns desafios que existem. E os jovens, principalmente adolescentes, entram nesses desafios. E depois que entra, o camarada diz: se você não fizer, eu vou matar o seu pai, vou matar a sua mãe, vou fazer isso. E o jovem acaba tirando a sua própria vida, porque entrou em um desafio. Às vezes, para ser aceito, irmãos, eu fiz eu participei de um curso em Recife. E o psicólogo que ministrou esse curso, ele disse que ele entrou em um grupo de adolescentes que se cortavam. E ele saiu porque ele disse que não aguentou. Eram jovens adolescentes que de noite, madrugada, durante o dia, postavam fotos se cortando. E outros postavam a foto se cortando mais. E outros postavam a foto se cortando mais. Suicídio como desafio. E às vezes o adolescente ele não quer tirar a sua vida. Ele apenas quer se sentir aceito por aquele grupo. E ele faz esse tipo de atitude para se sentir aceito por aquele grupo. Só que nessa tentativa pode dar errado, pode não ter retorno, e ele pode tirar a sua própria vida. Mas se você está aqui, ou se você está assistindo na transmissão, se você está assistindo uma gravação depois no YouTube, eu quero te dizer que eu repreendo pelo poder do nome de Jesus esse espírito de morte, essa escravidão espiritual, essa escravidão emocional. Cadeias irão cair por terra, o laço vai ser quebrado e vai ter vida, vai ter transformação, vai ter milagre. Essa campanha do Setembro Amarelo vai ser memorável, porque Deus vai trazer libertação, Deus vai trazer renovação, Deus vai trazer graça na vida das pessoas. Glória a Deus. O suicídio ao longo da história. A sociedade via a vida como uma propriedade privada do Estado, principalmente no Império Romano. A vida era uma propriedade privada do Estado. E você não podia tirar a sua própria vida, porque se você tirasse, você seria punido. Aí você diz: mas como? O cara vai ser punido se o cara tirou a sua vida. Como ele era punido? Através da família. Mas como? Os bens daquela pessoa eram confiscados. Os bens da pessoa eram confiscados, o corpo daquela pessoa era exposto, era vilipendiado. Então, era uma forma de punir aquela pessoa por ter tirado a sua própria vida. Segundo, na Idade Média veio a noção de que a vida é propriedade divina. E você não pode tirar a sua vida, porque a vida é propriedade de Deus. Você não é dono dela. Só que hoje, irmãos, a gente vive em uma sociedade que é chamada de pós-moderna. E uma das características da sociedade pós-moderna é o individualismo. E dentro dessa questão do individualismo, as pessoas acreditam que a vida é propriedade privada. Você nunca ouviu a frase, não? Meu corpo, minhas regras. Porque eles acreditam que a vida é propriedade privada. Então hoje, eu posso muito bem juntar os meus amigos, ir para um país na Europa que tem a eutanásia autorizada, juntar meus amigos e dizer: vamos ali me ver morrer? Dou uma injeção letal
eu morro e isso é o chamado suicídio assistido. E existem leis por aí. Porque, irmãos, existe uma força do inferno tentando tirar a vida das pessoas. Uma vez eu vi um pregador que ele dizia que fizeram uma obra chegando no Brasil, lançando espíritos e palavras de maldições, dizendo que estavam lançando espírito de loucura no nosso país. Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Irmão Elânio, ele pregou aqui na Santa Ceia, e ele falou sobre o sangue que estava nos umbrais das portas, e eu quero reaver essa mensagem e dizer: se na tua casa tem a marca do sangue, o espírito de morte ele vai bater em retirada. O espírito de morte ele pode até sondar, o espírito de morte pode até rodar, mas quando ele vê a marca do sangue, oh glória, quando ele vê que na tua casa tem um homem de branco, com os olhos como chama de fogo, com espada desembanhada, ele vai bater em retirada, porque ele vai dizer: eu vim trazer morte, mas nessa casa está o dono da vida. Oh glória. Eu vim trazer morte, mas quando eu cheguei o dono da vida estava lá. Oh glória, quando eu cheguei estava a marca do sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Verdade ou mito, irmãos? Me diga aí. Quem fala que vai se matar, não se mata, que é apenas chamar a atenção. É verdade ou mito? Alguns dizem que é verdade, alguns dizem que é mito. Mas isso, irmãos, é um mito. As pessoas que dizem que vai se matar, ela vai se matar. Às vezes tem a questão da ideação suicida, mas às vezes as pessoas que dizem que vão tirar a própria vida, ela está querendo chamar a atenção, não no sentido de querer se mostrar, mas no sentido de dizer: me ajude, me ajude, Senhor, se livrar do problema. Quando você vê aquele jovem postar frases melancólicas nas redes sociais, vá atrás. Quando você vê aquele jovem que coloca na rede social: se eu morrer ninguém vai sentir falta, vá atrás. Quando você vê aquele jovem dizer que não tem solução para a vida dele, vá atrás. Ô irmão, mas ele já tenta isso tantas vezes, já falou tantas vezes, mas vá atrás. Ninguém sabe a guerra que ninguém está lutando. Ô irmão, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, é só você dizer: eu estou aqui. Se você precisar conversar, converse. Se você precisar desabafar, fale. Aqui tem um ombro amigo, aqui tem uma pessoa para lhe ouvir, aqui tem um homem de Deus, aqui tem uma mulher de Deus. O problema, irmãos, é que às vezes a gente fala e a história começa aqui e vai chegar lá, né? Às vezes você conversa aqui, aí um fala ali, fala ali, fala ali. É por isso que aqui no nosso grupo eu já fico dando uns 90%, mas os 10% que fica não é necessariamente um transtorno mental. A gente não tem que falar de suicídio para não dar ideia, verdade ou mito? Hein, irmãos? Mito. Irmãos, olha para cá. Problema não se resolve escondendo. Problema se resolve falando. É quando a gente traz à luz é que o problema é resolvido. Tem pessoas que querem jogar o problema lá para baixo do tapete. Mas cuidado que no vendaval da vida o tapete pode ser levantado. E às vezes quando levanta, você não tem estrutura para suportar. É por isso que nós estamos trazendo esse problema à luz. Não é para expor ninguém, mas é para trazer cura pela palavra. Cura que vem da parte de Deus. Cura que vem pelo Espírito Santo de Deus. Outro. Criança não se suicida, verdade ou mito? Mito. Eu acho que foi ano passado. Nós recebemos a notícia de um conhecido nosso lá de Pernambuco. Uma criança de 11 anos de idade que tinha tentado tirar a própria vida. E às vezes, irmãos, a criança ela não elaborou a questão do simbolismo do que é a morte. Às vezes ela perde um ente querido.
E ela imagina que tirando a sua vida, ela vai se encontrar com esse ente querido. Então ela imagina que é a única forma dela se encontrar com esse ente querido. Às vezes a criança sofre bullying na escola. E ela acha que a única forma de resolver é tirando a própria vida. Às vezes a criança, ela tem um desempenho acadêmico prejudicado. Aí chega em casa, o pai diz, você é burro. A mãe diz, você é burro. Não basta a escola falando, os amigos falando, os pais também falam. Aquela criança está nessa pressão emocional e ela não sabe lidar com as emoções. E você está reforçando. Então estamos aqui falando para lhe dar suporte, para que você saiba manejar e você possa salvar uma vida. Mas irmãos, algumas verdades sobre saúde mental. Primeiro, Deus é o mais interessado na nossa saúde mental. Deus é o mais interessado na nossa saúde mental. O texto que nós lemos, João diz, amado, desejo que te vá bem em tudo e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Irmãos, olha para cá. Se você está com depressão, ansiedade, ideação suicida, pode vir um pregador mais labareda aqui. Você pode até dar glória, até chorar, se alegrar. Mas se você não resolver esse problema dentro de você, pouco mais você vai estar vivendo ele novamente. Deus, ele é o mais interessado na sua saúde mental. Porque se não está bem na mente, não está bem em canto nenhum. Se não está bem na mente, não está bem. Olha, irmão, se você... Tem gente que diz, eu vou ficar rico para ir curtir a minha depressão na França. Se você for curtir a sua depressão na França, você vai se suicidar lá na Torre Eiffel. Porque não é o lugar, é a pessoa. Você pode ter dinheiro, você pode ser bonito, mas se você não tiver resolvido por dentro, nada disso vale a pena. Irmãos, é igual, olha, presta atenção, é igual as emoções. É igual se eu desse aqui, o nosso irmão Luiz, eu disse, ó irmão Luiz, toma aqui essa Hilux 2021. 2021, o senhor estava reclamando que a sua moto estava capengando, não sei o que. Pronto, toma esse carro. Se o motorista não estiver bem, irmão, pode dar um avião para ele. Pode dar porque o problema não é o carro, o problema é o motorista. O problema é o motorista. Às vezes, não, irmão, eu estou assim porque o meu cabelo não é loiro. Eu vou pintar meu cabelo de loiro. Pinta, mas continua do mesmo jeito. Se sentindo rejeitado, se sentindo nada, se sentindo desvalorizado, achando que todo mundo vai lhe abandonar, porque não é fora, é dentro. Você tem que mudar, é dentro. Ô irmão, mas se eu ganhar na loto, se eu ganhar, vai resolver? Não resolve, porque você tem que resolver por dentro. Se você não resolve por dentro, você vai esbanjar, vai gastar, vai dar presente para todo mundo para se sentir aceito. Você tem que resolver por dentro. E a transformação que eu prego é a transformação por dentro. Porque quando transforma dentro, transforma fora. Quando trabalha dentro, trabalha fora. Quando modifica dentro, modifica fora. O apóstolo Paulo, irmãos, ele disse para Timóteo: tem cuidado mas antes de ter cuidado da doutrina, tenha cuidado de ti mesmo. Tenha cuidado. Eu fico preocupado, irmãos. Olha, nada contra, pelo amor de Deus. Mas às vezes eu fico preocupado com os irmãos que passam 30 dias no meio do mundo pregando. Passa 30 dias no meio do mundo pregando e às vezes não tem um tempo para a família, não tem um tempo para ele mesmo. Não é, irmão? Eu fico preocupado, porque, irmãos, nós somos carne. Para ter um burnout, para ter um esgotamento emocional, é ligeiro. Deus disse através de Paulo: tem cuidado de ti mesmo. E a gente ainda se esforça na obra de Deus. Eu não, de forma nenhuma, eu quero ser relaxado na obra do Senhor.
Mas, irmãos, eu aprendi que eu não tenho que morrer pela igreja, porque Jesus já morreu por ela. Eu não tenho que morrer pela igreja. Às vezes os irmãos ficam, mas o pastor não está aqui hoje, não sei o quê. Porque eu aprendi, irmãos, que eu não preciso morrer pela igreja. Jesus já morreu por ela. E é por isso que a gente desenvolve liderança. Porque quando eu não tiver, outro está. E a obra continua. Porque o dono da igreja é Jesus. A obra não precisa de mim para ir para frente. A obra não precisa dos irmãos para ir para frente. A obra precisa de Jesus. E Ele está na casa. Glória a Deus. Segunda verdade, todos nós estamos sujeitos a passar por alguma crise emocional. Todos nós estamos sujeitos. Quem sabe você está aí e você está murmurando, não, eu queria uma mensagem de fogo, queria sapatear, venha sapatear sexta-feira no ciclo de oração. Não, eu queria rodar. Deixe que na vigília você roda, na quinta-feira no culto de oração você roda, na escola bíblica você sapateia, né? Não, eu queria uma... Mas, irmãos, é como o pastor Rosselli ele diz, né? Tem mensagem que é vacina e tem mensagem que é remédio. Tem mensagem que você diz, não, mas essa mensagem talvez seja uma vacina, prevenção. Daqui a pouco você vai ver, o Espírito de Deus vai dizer, olha, sabe aquela mensagem naquele dia? Eu falei na igreja aquele dia, porque você vai precisar dela para esse momento. Então essa palavra, irmãos, ela não volta vazia. Ela faz o que lhe apraz. Ela trabalha nos corações. Eu sei que ela está trabalhando em corações nessa noite. Eu sei que essa mensagem tem endereço certo. Eu sei que essa mensagem ela está trabalhando. Eu sei que essa mensagem ela está libertando. Glória a Deus. Sabe, o Salomão ele disse, lembra do teu, nos dias da tua, antes que venha, os maus dias ele chega na casa de todo mundo. O dia mau, ele chega para todos nós. Tem pessoas, irmãos, que às vezes a gente vê a pessoa tão bem em áreas da sua vida e você imagina que nunca, mas por conta de um luto na família, por conta de um desemprego, por conta de algo emocional, por conta de um abuso, por conta de tanta coisa, vem trabalhar, o diabo trabalhando na sua mente. Então todos nós estamos sujeitos. Agora é interessante, Deus ele podia fazer só dia, mas Deus ele fez dia e noite. Deus podia fazer só verão. Quem nunca se levantou no inverno, aquela chuva, aquele frio, e você dizer, meu Deus, era bom que hoje fosse domingo. Queria dormir até 10 horas. Se levanta, para que essa chuva? Mas o inverno tem um propósito e o verão também tem um propósito. O Deus que fez o verão foi o Deus que fez o inverno. Oh meu Deus. O Deus que fez a noite foi o Deus que fez o dia. Oh glória, oh glória. Deus está mostrando que a vida ela é feita de paradoxos. Tem a noite, também tem o dia, mas foi o mesmo Deus que criou. Porque dentro dessa noite tem um propósito. Dentro desse inverno tem um propósito dele. Glória a Deus. Eu sei que o vento está soprando. Eu sei que a noite está escura. Eu sei que tem momento que você quer parar. Eu sei que tem momento que você quer desistir. Mas Ele te diz nessa noite, tem um propósito dentro dessa noite escura.
recebe nessa noite, come desse pão, bebe dessa água. Você não vai morrer no deserto, você não vai morrer no deserto. Oh, glória. Irmãos, eu aprendi que não existem emoções boas e emoções ruins. Os jovens aí da jornada da ansiedade podem dar aula disso. Foi o que nós falamos na última aula. Não existem emoções boas ou emoções ruins. Quem aqui já sentiu raiva? Só vocês? Se você não sentiu, eu vou orar para você sentir, viu? Quem aqui já sentiu medo? Quem aqui já sentiu alegria? Quem aqui já sentiu nojo? Esquecendo de alguma? Tu não, né? Tristeza. Quem aqui já sentiu tristeza? Não tem emoção boa ou emoção ruim. Tem emoções funcionais e disfuncionais. Se eu estou em um enterro e eu estou alegre, oi, irmão, por mais que a gente saiba que a alma vai para a eternidade, mas a gente fica triste. E isso faz parte das nossas emoções. Quando eu falei de luto aqui, eu falei sobre a questão das fases do luto. Tem a fase da barganha. Por exemplo, quando eu tenho algum parente que está doente. Eu perdi meu tio ano passado pelo Covid. Quando meu tio estava doente, a gente fez campanha de tudo, orando para Jesus tirar ele daquela situação. Homem de Deus, pastor, pregador da palavra, um pai espiritual para mim. E a gente fez de tudo, porque é a fase da barganha. É quando a gente está meio que negociando com Deus. Mas Deus, Ele sabe de tudo. Deus, Ele é o dono da vida. Ele dá a vida e Ele tira a vida. E você não pode reclamar, porque Deus, Ele sabe de tudo. É a fase da barganha. Depois vem a fase da negação. Como se a gente imaginasse que aquele ente querido ia entrar. Não, eu estou vivendo um sonho. Não, ele vai entrar aqui e de qualquer jeito ele vai vir. Ele não morreu. São fases que a gente passa. A gente tem que elaborar o luto, a gente tem que chorar, a gente tem que sofrer a tristeza. A gente tem uma perda. Nós não fomos feitos para a morte, nós fomos feitos para a vida. Então quando nós vemos morte, nós nos revoltamos, porque dentro de nós existe o DNA da eternidade. Mas nós temos uma promessa que Ele disse: eu vou preparar lugar. A nossa vida não acaba aqui, tem a eternidade nos esperando. Glória a Deus. Então, irmãos, não existe emoção boa ou ruim. Existem emoções disfuncionais. Cada emoção tem o seu propósito. Interessante que eu já estou partindo para o final. Espere aí mais 10 minutos. Mas interessante, irmãos, que Jesus, ele uma hora, a Bíblia vai dizer que o céu se abriu para ele. Lembra disso? O céu se abriu, Jesus está ali se batizando. Ouve-se um som de Deus falando: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Aquela manifestação, o Espírito desce em forma corpórea de uma pomba. Bênção. Um dos momentos mais espirituais que a gente vê. Só que poucos versículos depois, a Bíblia vai dizer que o Espírito o conduziu para o deserto para ser tentado. Tem coisa na nossa vida que a gente imagina: isso é o diabo que está fazendo, isso é o cão que está fazendo. Mas foi Jesus, foi levado pelo Espírito ao deserto. Foi o Espírito que levou ele para o deserto. Você está dizendo: será que é o diabo que está fazendo isso? Não, é o Espírito que está te levando para esse deserto. É aquele mesmo Espírito que pegou Ezequiel pelo cabelo e levou ele para o meio do vale, que estava cheio de ossos secos. Deserto ainda é a escola de Deus.
E vale ainda a escola de Deus. O segredo não é você perguntar a Deus por quê. Qual o porquê? Porque o porquê ele reflete um motivo. O segredo é você perguntar a Deus para quê? Porque o para quê revela o propósito. Não é você perguntar a Deus por quê, você pergunta a Deus para quê? Oh glória. Porque às vezes, irmão, Deus não muda a situação, porque Ele está usando a situação para mudar você. Glória a Jesus. Às vezes Ele não muda a situação, Ele está usando a situação para te lapidar, Ele está usando a situação para te trabalhar. É igual quando nós pregamos aqui sobre o vaso. Oh glória, a fornalha, ela tem um propósito de fortalecer esse vaso. Você vai sair dessa prova mais forte, você vai sair dessa ansiedade mais forte, você vai sair dessa depressão